quebranta o coração da tua filha, Senhor, que ela venha transmitir tudo aquilo que o Senhor ministrou no coração dela, Pai. Usa a tua filha, Senhor, transforma ela nessa noite, que o Senhor venha encher ela cada dia mais, Senhor. Venha transbordar esse vaso, que esse vaso seja cheio da tua presença, Pai. E que nós, Senhor, como igreja, venhamos receber o que o Senhor ministrou na tua filha, Pai. Enche-nos, Senhor, também com a tua presença, com o teu louvor, que podemos, Senhor Deus, ser mais, cada dia mais abençoado, Pai. Abençoa a tua filha, Pai. Usa ela, Pai, em nome de Jesus. E aqui eu te entrego, Pai, a tua filha nas tuas mãos. Senhor, a palavra já foi entregue, Pai, mas que o Senhor venha falar conosco através da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqui te entregamos a tua filha neste momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Não é fácil, né, estar aqui, porque a última vez que eu preguei aqui foi um ano e pouco atrás, então aí a gente perde um pouco o costume, né? Mas eu preguei uma vez no Brasil também. Desculpa, irmãos, aqui eu acabei de cantar e tive que dar um golinho. Amém. Glória a Deus. Mas eu espero em Deus ser um instrumento do Senhor nessa noite, né? Porque eu não quero falar nada de mim mesma, mas que o Senhor venha ser engrandecido aqui neste lugar mais uma vez. Eu convido os irmãos para estar abrindo a palavra do Senhor comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. Aleluias. Aqueles que puderem se colocar de pé juntamente comigo para podermos estar lendo a palavra do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 e em diante. Eu vou esperar a todos estarem lendo juntamente comigo, porque senão vão acabar perdendo a palavra que está, a palavra principal, né? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? Amém. Glória a Deus. E traziam-lhe crianças para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se muito e disse: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Eu gostaria de que a igreja repetisse essa parte comigo. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Podeis tomar assento, amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar voltando um pouco atrás, bem lá no início, lá onde começou tudo, né? Gênesis, a criação do Senhor. Quando Deus ele criou Adão, a palavra do Senhor nos diz que ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E assim que ele terminou de criar todas as coisas, a palavra de Deus diz que Deus viu que tudo era muito bom. E o Senhor ele tinha uma intimidade muito grande com o homem. Mas Satanás, como astuto e invejoso, querendo destruir tudo à sua volta, porque ele é destruidor, ele veio para poder tentar a mulher. E a mulher, infelizmente, ela caiu pela tentação e pecou. E ali ela foi induzir o marido dela também a fazer o mesmo. Ele trouxe ele a pecar contra o Senhor. E é onde que nós conhecemos aquilo que nós chamamos a queda de Adão. Que Adão caiu ali no Éden. E ali entrou a morte no mundo, porque antes o povo, as pessoas eram perfeitas. As pessoas, elas eram como crianças, elas não tinham malícia. Mas aí veio e entrou o pecado. O pecado é tão abominável, ele é como um veneno que entrou dentro da raça humana. Eu costumo dizer que é como um escorpião. Um escorpião, ele tem um veneno mortal nele. E quando ele tem um filhote, aquele filhote também tem um veneno mortal. Não é porque é um filhote que deixa de ser venenoso. E assim foi através de Adão. Toda a humanidade passou a ter o veneno do pecado dentro
aí nós podemos ver em Romanos 3:23 que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Às vezes nós não entendemos isso. Todos pecaram. Todos. Sem acepção de pessoas. Aleluia. E a inclinação da carne, a palavra de Deus diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E também em Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Então a queda de Adão, ela trouxe condenação para toda a raça humana. Ela trouxe perdição para todos. E nós, o que tem a ver o versículo que eu acabei de introduzir aos irmãos com o que eu acabei de falar? Nós vamos chegar lá ainda. Mas aqui nós podemos ver que toda a raça humana estava sem esperança alguma. Estava completamente perdida em seu pecado, na escuridão. Aleluia, mas o Senhor, Ele fala também em Romanos 5:8 e 9, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Antes nós andávamos no desejo da carne, e a inclinação da carne é inimizade contra Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Aleluia. A palavra do Senhor diz aqui que nós éramos filhos da ira. O que é isso, filhos da ira? É por causa da condenação. A queda de Adão levou toda a raça humana a se tornar filhos da ira, filhos da desobediência. Então, aonde está a esperança da raça humana? Aleluia, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aleluia, e nós temos agora uma esperança de não sermos mais filhos da ira, de não sermos mais filhos da desobediência, por causa da justificação do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, o Senhor Deus, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu enviar o Senhor Jesus para pagar pelo nosso pecado. Aleluia, Ele tomou o lugar de Filho de Deus e Ele se esvaziou a si mesmo. E Ele veio e pegou o Filho da ira e trocou de lugar com o Filho da ira e nos fez ficar no lugar do Filho de Deus. E ali Ele tomou a nossa condenação dos filhos da ira, porque ali diz: o salário do pecado é a morte. Então não tinha escapatória alguma. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele veio e nos resgatou desta condenação. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos esta esperança. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos também glorificados. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Agora já não somos mais filhos da ira, já não somos mais chamados filhos da desobediência, mas agora nós somos filhos de Deus, através do sangue de Jesus Cristo, que nos deu essa esperança eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Senhor. Também Gálatas diz: porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E talvez você está se perguntando o que isso tem a ver com o texto que você leu no início.
Eu vou começar agora a falar o que isso tem a ver. A maioria aqui eu creio que são pais e conhecem muito bem os seus filhos. E nós podemos, às vezes, de tanto conviver com o filho desde o nascimento, nós podemos dizer várias características que uma criança tem. E eu gostaria de falar sobre algumas características de algumas crianças. A criança, ela tem prioridade para com os pais. A criança, ao acordar pela madrugada ou pela manhã, a primeira coisa que a criança faz é buscar os pais. As minhas, pelo menos, são assim. Elas começam a me procurar: mamãe, papai, mamãe. É a primeira coisa, prioridade. Prioridade. E assim também, como nós lemos aqui, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós também temos que dar prioridade ao nosso papai. Porque já que nós somos filhos de Deus, nós devemos dar prioridade ao nosso papai do céu. Porque ele nos fez filho dele. Ele nos comprou com o sangue de Cristo. E a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluias. Uma criança também é dependente dos pais. A criança, ela depende dos cuidados dos pais em todas as áreas da vida dela. Ela precisa que os pais escovem os dentes dela, pelo menos quando ela está bem novinha. Ela precisa que os pais penteiem o cabelo, dê banho, muda de roupa, talvez troca de fralda, coloca o café da manhã na mesa e faça tudo para a criança, porque ela depende completamente dos cuidados dos pais dela. Aleluias. E assim também nós devemos depender também do nosso Pai, porque está dizendo aqui que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Nós devemos depender do nosso Pai que está no céu. Em João 6,57 diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Aquele que se alimenta do Senhor viverá por Ele. Nós devemos nos alimentar dEle. Nós devemos ter fome dEle, como uma criança tem fome e o pai vai e prepara comida. Nós devemos ter fome do nosso Deus e falar: Pai, eu estou com fome, Pai. Me dê algo de comer, meu Pai. E Ele faz uma preparação para você poder comer. Nosso Pai, Ele é um Pai bondoso, um Pai amável, que está esperando os filhos vir até Ele e buscar a Ele. E também João 4,13 diz assim: Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. E disse também: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Você está entendendo que nós devemos depender daquilo que o nosso Pai tem a nos oferecer? Não é o que o mundo tem. Porque o mundo, ele tem uma bandeja cheia de tentações, cheia de coisas que parecem ser gostosas aos nossos olhos. Mas o Senhor, Ele diz: eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida. Aquele que vier até mim e beber, jorrará uma fonte de água vida dele. Aquele que comer de mim, jamais terá fome. Aquele que beber de mim, jamais terá sede. Por que é que nós, às vezes, queremos comer as guloseimas deste mundo? Aleluia, nós devemos depender daquilo que nosso Pai tem a nos oferecer, dos cuidados do nosso Pai que está no céu. E também uma criança, ela sente segurança para com os pais. Aleluias. As minhas filhas, às vezes elas ficam brincando, e às vezes eu saio do lado de fora, ou eu fico num lugar onde elas não me veem. E quando elas me procuram e não acham, elas já começam a ficar desesperadas. Elas ficam: mamãe, mamãe! E já começam até a querer chorar, porque pensa que eu sumi. E assim nós também devemos ficar para com o nosso Pai que está no céu, porque nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. E quando nós sentimos algum perigo, o nosso Pai que está no céu, Ele está esperando que nós venhamos buscá-lo.
aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Essa é aquela passagem onde os discípulos estavam com Jesus no barco e começou uma grande tempestade e Jesus ele estava dormindo. E os discípulos olhavam para ele, pensando: como é que ele pode dormir? Será que ele não se importa conosco? Ele está dormindo ali. Senhor, tem misericórdia. Será que você não importa que nós venhamos perecer? O Senhor, ele se importa sim. E ele está ali, pronto para se levantar e acalmar a tempestade da vida dos filhos dele. Aleluias, mas basta que você venha clamar pelo nome dele e dizer: Pai, me socorre, Pai. Eu preciso do teu socorro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E uma criança, quando se machuca, uma criança, ela logo corre procurando os pais. As minhas filhas são assim, pelo menos. Quando elas se machucam, a primeira coisa que elas fazem é correr para o meu braço ou o braço do meu esposo, chorando e dizendo: mamãe, eu me machuquei. Mamãe, eu machuquei. Fulano me bateu, mamãe. Olha, mamãe, o meu dodói. E o Senhor, Ele também está esperando que nós venhamos dizer: papai, eu estou machucado. Papai, eu estou doendo, papai. Me ajuda, papai. Sara o meu machucado. Vem me ajudar, papai. Está doendo aqui. O meu amiguinho me bateu. Está doendo, papai. Aquela pessoa falou uma palavra feia para mim. Me ajuda, papai. Isaías 51 diz: eu sou aquele que vos consola. Aleluia. E João 14 diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o nosso Consolador. E também 1 Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O nosso Pai, Ele se importa conosco, Ele cuida de nós. Mas nós devemos receber o reino de Deus como uma criança e mostrar a Ele que nós precisamos do consolo dEle, que nós precisamos do abraço dEle e do beijo dEle para que possa sarar. Louvado seja o nome do Senhor. E também uma criança, ela não se preocupa com as necessidades dela. Ela não se preocupa com os afazeres, com as contas. Às vezes nós temos aquele ditado que diz: olha aquela criança ali, não está brincando, não está nem preocupada com as contas. Aleluia, mas nós também devemos ser assim para com o nosso Pai que estás no céu. Porque Ele quer que nós venhamos buscar Ele, mostrando para Ele: aqui está a minha necessidade, Pai. Me ajuda nessa necessidade minha, Senhor. Me ajuda, meu Deus. E também diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aleluias. Olha para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Eu não estou dizendo que é para nós pararmos de trabalhar. Eu não estou dizendo que é para nós
deixarmos as nossas contas sem pagar. Mas eu estou dizendo, coloca a sua confiança em Deus. Deposita a sua confiança no Senhor, das suas necessidades. Tinha um missionário chamado George Muller, que ele foi considerado como se fosse o pai da fé no nosso tempo moderno. E ele não aceitava salário da igreja, porque ele queria viver somente pela fé. E todos os dias ele orava a Deus. E ele sustentava mais de 2.000 órfãos. E todos os dias tinha comida na mesa dos órfãos. E todos os dias o Senhor supria as necessidades de todas aquelas crianças e da família dele. E nunca teve um dia que o Senhor não respondeu uma oração de George Muller. Aleluia. Nós devemos também ter uma fé assim. Às vezes é difícil, mas devemos pedir ao Senhor, porque a palavra de Deus diz que aquele que pede, ele vai receber. O Senhor está esperando que você venha pedir a Ele: me dê mais fé, Senhor. Me ajuda a depositar mais a minha confiança em Ti. Me ajuda a confiar no Senhor, meu Deus. Aleluia. Nós devemos confiar que o Senhor, Ele cuida de nós. E não devemos nos temer com que o Satanás, talvez, às vezes, ele implanta nas nossas mentes, dizendo: você não consegue fazer isso e aquilo, e o seu pai não quer saber mais de você. Seu pai celestial se afastou, você pecou, e agora já era. Não, não é bem assim. Satanás, ele faz de tudo para acabar com as nossas vidas, implantando mentiras, dizendo que não tem mais salvação para nós. Eu passei por um tempo assim, e o Senhor me libertou. Aleluias. E saiba assim, que você é amado pelo seu Pai que estás no céu, e que tem sim salvação para o Senhor, porque a última palavra é do Senhor. Então quando Satanás vier dizendo essas coisas, você repreende a ele e diga: eu sou filho do meu Pai que estás no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós também podemos ver que uma criança, ela fica contente, ela fica alegre quando ela está com os pais. Ela fica alegre em passar tempo com os pais. Pelo menos lá em casa é assim. A gente tenta de tudo para poder deixar as crianças sem eletrônicos. E a gente fica querendo que elas brincam. E elas ficam o tempo todo lá: papai, vem brincar com a gente. Ô papai, vem brincar com a gente. Porque o Cris é que brinca lá em casa. E aí eles ficam o tempo todo brincando com o pai delas. É o tempo todo brincando, e elas ficam tão felizes quando brincam com ele. Ele brinca como se fosse uma criança junto com elas. E passa aquele tempo gostoso junto com elas. E nós também devemos querer estar alegre na presença do nosso Pai. Estar alegre em estar na presença dEle. Glória a Deus. Em ter Ele em nossas vidas, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. É o nosso Pai que nos comprou com o sangue do nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Filipenses está escrito: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. E também disse: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Mesmo em momentos tristes, nossa alegria tem que ser o Senhor. Como meu esposo canta aquele hino: sou feliz porque eu tenho Jesus, meu Senhor. Ele deve ser a nossa alegria em momentos de dores, em momentos de provações. Ele é tudo para nós, simplesmente tudo. Jesus, ele nos deu exemplo de alegria em estar na presença do Senhor, porque ele passou noites e noites em claro. Mas talvez você diga: ah, mas ele era Deus, mas ele era ser humano. E ele também sentia uma necessidade tão grande de estar na presença do Pai, que ele passava noites em claro. Ele ficava horas e horas falando com o Pai. Talvez ele nem precisaria de fazer isso, porque ele poderia conversar diretamente com o Pai o tempo todo na cabeça dele. Mas ele nos deu um exemplo para poder ser seguido. E Paulo e Silas na prisão, eles estavam alegres cantando hinos ao Senhor. E então veio aquele terremoto e tirou as algemas dele. Aleluias, louvado seja Deus. Marta e Maria também. Enquanto Marta estava ali
não estava conseguindo se contentar enquanto a casa não estava arrumada. Maria estava ali aos pés de Jesus. Escolheu a boa parte. Ela estava contente em estar aos pés do Senhor, ouvindo as palavras de vida eterna. Louvado seja Deus. E a criança, ela tem zelo pelos pais. Eu não sei se você já percebeu, porque algumas crianças até compram briga pelos pais. Tem gente que gosta de fazer a criança ficar brava. O meu esposo, ele gosta de implicar às vezes com as crianças. E fica falando, seu pai é feio, seu pai é isso. Para poder ver a reação da criança. Para poder brincar com a criança. E a criança fica brava, fecha a cara e começa a falar, não, você que é feio. Não, meu pai é lindo. Não, minha mãe é linda. Não. Nós devemos também assim ter zelo pelo nosso Pai que estás no céu. Porque diz assim, João 2,16. Jesus disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui essas coisas e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ele tinha um zelo que estava consumindo ele por dentro. Nós também devemos defender o nosso Deus com garra. E quando nós ver alguém que está talvez blasfemando do nome do nosso Deus, nós devemos dizer assim, não fala assim do meu Pai que estás no céu. Não diga isso do meu Pai. Também diz Filipenses, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Nós devemos defender o Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Em Atos Pedro diz assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque os fariseus falaram para eles e disseram, não falem mais no nome do Senhor Jesus. Não falem mais nesse nome de Jesus. E ele disse, mais importa obedecer a Deus do que os homens. E foram embora, alegres, cantando ao Senhor, regozijando porque foram dignos de padecer pelo nome do Senhor. Quantos de nós às vezes passamos por provações e nós murmuramos e questionamos, enquanto eles estavam se regozijando por ter sido dignos de passar uma afronta pelo nome de Jesus. Aleluias. E uma criança, ela tem carinho pelos pais. As minhas filhas, por exemplo, quando elas fazem um desenho, elas falam, mamãe, aqui, é pra senhora, mamãe. Olha, mamãe, eu fiz pra senhora este desenho. E aí elas pegam umas florzinhas lá fora e me tragam, às vezes, quase que pegam todas as flores lá fora. E aí elas falam, olha aqui, mamãe, o que eu tenho pra senhora? Uma florzinha. Aleluias. Nós também devemos ter carinho pelo nosso Pai. Nós devemos dedicar ao nosso Pai um carinho. Devemos dedicar a Ele tudo o que nós somos. Falar assim, Senhor, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha vida. Aqui está a minha vida para o Senhor, meu Pai. Aqui está a minha vida. Como diz em 1 Coríntios, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Nós devemos ser como crianças e dedicar isso tudo que foi lido aqui, amor, gozo, paz. Falar assim, Senhor, eu não tenho muito, mas eu vou tentar dar amor ao meu próximo, eu vou tentar ter paz com o meu próximo, eu vou tentar ter bondade para com o meu próximo, Senhor, porque é um pouquinho que eu estou tentando oferecer. Eu sei que perto do que o Senhor é, isso aqui é como se fosse um grãozinho de areia, uma poeirinha, mas eu estou querendo te oferecer, meu Pai, isso daqui. Aleluias. Eu estou tentando acelerar porque o tempo está quase acabando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O nosso Senhor Jesus, Ele foi obediente até a morte, para poder agradar o nosso Pai que está no céu, para obedecer o nosso Pai celestial. Ele obedeceu ao Senhor até a morte. E também uma criança, ela tem os pais como modelo. Eu não sei se os irmãos já viram um vídeo uma vez pela internet, mostrando como os pais são modelo dos filhos. Aí tinha um pai com cigarro na mão e fumando. E aí vinha uma criança e fazia o mesmo. Tinha um pai que estava batendo na mãe e a criança ia e fazia o mesmo. Tinha um pai que ia e passava por um mendigo como se não fosse nada. E a criança ia e fazia o mesmo. Porque eles olham para os pais e têm os pais como exemplo. E nós também devemos ter o nosso Pai Celestial como exemplo. Louvado seja Deus. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Também diz: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Nós devemos imitar o nosso Pai que está no céu. Como diz assim também em Gálatas: já estou crucificado com Cristo. E agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se é Cristo que vive em nós, nós devemos deixar Ele viver através da nossa vida. Devemos transparecer a Jesus. Como Pedro, quando ele estava seguindo Jesus de longe, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: você é um deles. Você fala como eles, você é um deles. Nós devemos também transparecer isso para o mundo. Transparecer que nós somos filhos do nosso Pai que está no céu. Nós verdadeiramente devemos ser filhos de Deus, filhos da luz neste mundo de trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E também a criança, a última característica que eu vou dizer, ela tem amor para com os pais. Os pais são tudo para as crianças. Os pais é um mundo das crianças. E nós também, semelhante a isto, como diz aqui, que devemos receber o reino de Deus como uma criança. Nós também devemos amar o nosso Pai Celestial com tudo que nós temos. Ele tem que ser tudo para nós. Não só de boca para fora, mas tem que partir de lá de dentro da nossa alma e do nosso coração. Porque é muito fácil dizer a uma pessoa: eu amo a Deus acima de tudo, Deus é meu tudo. Mas Ele quer que nós venhamos demonstrar isso a Ele. Ele realmente deve ser tudo para a gente. Como diz aqui: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ama o Pai Celestial, ele guarda os mandamentos. Ele tem e os guarda. Não é para guardar ali no armário, não. É para guardar aqui, ó, no coração. Porque é do coração que saem as saídas da vida. É do coração que demonstramos aquilo que realmente é o nosso tesouro. Porque Paulo disse também: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Aqui está a demonstração de alguém que realmente tem o Senhor como o mundo deles. Também diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que estás no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Então ele diz assim: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança,
de maneira nenhuma entrará nele. E eu te convido nessa hora, se você talvez não está se sentindo como se está encaixando aqui, que você venha correndo para os braços do Pai e diga a Ele: meu Pai, me ajuda a ser como criança novamente. Me traz de volta ao primeiro amor e me faça ser como uma criança na Tua presença. Porque o Senhor diz que aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que busca vai encontrar. Então, se você pedir, o Senhor Ele vai fazer com que você seja realmente uma criança de Deus, um filho de Deus. Porque Ele está aqui. Venham, meus filhos. Venham, meus filhos. Eu estou aqui. Ele está esperando de braços abertos aqueles que realmente o desejam ter Ele como Pai. Eu agradeço essa oportunidade. Peço aos irmãos que orem por mim. Em nome de Jesus.